Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Bom, pessoal, o tema da mensagem de hoje vai ser a respeito do perdão, que eu vou abordar esse tema utilizando uma das parábolas que Jesus contou uma vez, que é a parábola que está prevista em Mateus 18, versículo 25, ou melhor, desculpe, versículo 23 ao versículo 35, que é a parábola do credor incompassivo. Pessoal, quando falamos de perdão, com certeza absoluta, muitos de vocês, por um lado, devem ficar felizes e por outro, devem ficar bem incomodados. E vocês vão entender o motivo do porquê agora. Quando nós lemos a parábola do credor incompassivo, o que acontece? Resumidamente, não vou explicar detalhe por detalhe, vou só focar no principal. Acontece que um homem que devia dinheiro, muito dinheiro, para um rei, ele não conseguiu pagar a dívida no prazo. E então o rei o chamou para tirar satisfações com ele. Ele disse que não tinha condições de pagar a dívida, então o rei não viu outra escolha a não ser mandá-lo para a prisão e escravizar sua família, porque era assim que acontecia naquela época, quando você não conseguia pagar uma dívida. Ele implorou pela misericórdia do rei, pediu para que ele tivesse paciência com ele, que ele iria conseguir pagar a dívida. Então o rei, movido de íntima compaixão, decidiu perdoar a sua dívida. Só que depois que ele foi embora, ele encontrou um servo seu, que também lhe devia muito dinheiro. Então ele começou a pressioná-lo e até mesmo a ser violento com ele, exigindo que ele pagasse a dívida naquele momento. Só que o seu servo, não tendo condições de pagar, fez a mesma coisa que ele fez quando estava na presença do rei. Implorou por sua misericórdia. Pediu para ele ter paciência com ele, que ele pagaria a dívida. Porém, ao invés de fazer a mesma coisa que o rei fez com ele fez o contrário. Não lhe deu uma chance e ainda o encerrou na prisão por causa de sua dívida. O rei ficou sabendo do que aconteceu. Então ele ficou furioso e mandou chamar esse homem. E disse para ele: servo malvado, eu perdoei a sua dívida, porque você me implorou. E você se recusou a demonstrar a mesma compaixão para com esse homem? Então, ele decidiu restabelecer a dívida dele e o colocou na prisão. E o que Jesus disse no final dessa história? Que o Pai Celestial age da mesma maneira. Ok, vamos por partes. Porque quando se fala de perdão, nós ficamos felizes? Porque nós cometemos pecados, somos falhos, cometemos erros e ficamos felizes, até mesmo aliviados quando Deus perdoa os nossos pecados. Mas, por outro lado, nós ficamos mal. Algumas pessoas, né? Não são todas. Porque na cabeça delas é difícil perdoar o seu semelhante. E de fato é assim mesmo. Quando alguém faz alguma coisa contra você, você sente dificuldade de se perdoar. Tem pessoas que têm dificuldade para perdoar coisas, digamos assim, pequenas, banais, insignificantes, como um empurrão, pisou ou no meu pé, e não pegou ou um dinheiro que era meu, mas era uma quantidade pequena, mas enfim, foi errado no mesmo jeito. Agora, perdoar coisas mais graves é bem mais difícil. Por exemplo, imagina um padrasto abusivo que batia em você e na sua mãe. Aí é um pouco mais difícil de perdoar na cabeça de muitas pessoas. Eu não culpo vocês que estão me assistindo agora de pensarem assim, mas viu, é difícil perdoar em algumas circunstâncias. Tem casos que são bem mais graves e bem mais difíceis de perdoar e até provocam traumas e sequelas psicológicas. Sim, vocês têm razão. Mas Jesus, ele disse que se não aprendermos a perdoar o nosso semelhante, o Pai Celestial também não vai nos perdoar pelos nossos pecados. Vocês acham que é fácil para Deus perdoar os nossos pecados? Quando a gente pensa assim, mas é difícil eu perdoar o meu semelhante. E Deus, é fácil para Ele perdoar os meus pecados? Já refletiram sobre isso? Você acabou de pecar agora, acabou de pedir perdão, e aí depois de um tempo você volta a cometer o mesmo pecado. Você realmente acha que é fácil? Não é fácil não, meu amigo. Com certeza absoluta não é tarefa fácil para Deus perdoar você. Mas Ele perdoa mesmo assim. Por quê? Porque Ele ama você. E nós devemos fazer o mesmo com o nosso semelhante. Então, quando você perdoar, isso é uma outra coisa importante. Não diga apenas da boca para fora. Tipo assim, eu perdoo,
Qualquer um pode falar eu perdoo. Mas qualquer pessoa pode falar eu perdoo de coração? Ok, Vilde, e o que eu tenho que fazer então? Meus irmãos, o que você tem que fazer é perdoar como Jesus perdoa. Para aí sim você dizer, eu perdoei. E como Jesus perdoa, Vilde? Está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, dizem que quando Deus perdoa os nossos pecados, ele joga eles no mar do esquecimento, como se nunca tivéssemos praticado aquele pecado. E isso é uma verdade bíblica. E nós devemos fazer o mesmo com o nosso semelhante. Não adianta nada você perdoar uma pessoa por exemplo, ter agredido você e no outro dia, quando você vê aquela pessoa, ou você agride ela de volta, por exemplo. Ou quando ela precisa de ajuda, você não ajuda ela porque você se lembra do problema, da agressão que ela praticou contra você. É isso que eu quero dizer, meu amigo. Você só disse que perdoou, você só fingiu que perdoou. Você tem que perdoar aquela pessoa de coração. Ou seja, dizer eu te perdoo e dizer para si mesmo eu não lembro do que ela fez. Pronto. Jogue no mar do esquecimento, assim como Deus joga os seus pecados no mar do esquecimento também. Se você tem dificuldades de perdoar, meu amigo, eu vou dar uma reflexão para você. Toda vez que você pensar assim, meu Deus, eu não consigo perdoar fulano, beltrano, cicrano por causa disso, disso, daquilo, porque foi uma coisa muito grave, uma coisa sei lá do que. Então, lembre-se do que o rei disse para esse servo que não perdoou aquele que lhe tinha uma dívida com ele. Eu demonstrei misericórdia para com você. E você não demonstrou a mesma misericórdia para com outra pessoa. Então, como você espera que o Pai Celestial demonstre misericórdia para com seus pecados, que com certeza absoluta não são poucos, assim como os meus também não são, se você se recusa a perdoar os pecados dos outros? Pense nisso. Deus perdoou a gente por coisas muito piores. E nós não podemos perdoar o nosso semelhante por coisas menores? Então, meu amigo, fica essa reflexão para você sobre o perdão e a importância que ele tem na nossa vida. Perdoe para ser perdoado. É assim que nós devemos agir. É assim que o nosso Deus nos instrui a fazer, beleza? Bom, pessoal, essa foi a mensagem de hoje. Eu desejo de todo o meu coração que o Senhor abençoe cada um de vocês e suas famílias e que vocês sejam acariciados sempre pelo perdão e pela misericórdia do Senhor. Mas demonstrem misericórdia também se quiserem alcançar a misericórdia do Senhor. Beleza? Então, até o próximo vídeo.